Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso último encontro da disciplina Epistemologia e Educação 1, do doutorado em Educação da Universidade Leonardo da Vinci. Vamos então finalizar essa disciplina hoje falando sobre epistemologia e formação de professor, buscando, identificar o que está por detrás das políticas de formação de professores. Boa aula para todos vocês. Vamos dar início, então. Nós estamos aí na nossa quarta aula, como eu disse, que fala a respeito da epistemologia da formação de professores, materializada por meio dos organismos multinacionais. Então, hoje, nós vamos buscar, através dessa aula, analisar qual conhecimento foi produzido pelos organismos multinacionais a nível mundial que orientam, o campo de formação de professores e quais são os impactos no trabalho docente, principalmente na educação básica, Nós vamos aí observar, como a ideologia, a hegemonia capitalista, dão sustento e articulam, esses programas de formação de professores que determinam, qual tipo de educação será trabalhada e qual sujeito será formado dentro das escolas, Então, vamos lá, investigar, como tudo isso vem acontecendo, É sabido que o campo da formação de professores recebe uma atenção social especial, uma atenção especial, seja no campo social, cultural, econômica e política. Porque nós sabemos, que a formação de professores e professores, realizam essa interface entre a sociedade capitalista, o campo de trabalho e a formação de pessoas, Então, formar professores, com vistas, a determinado tipo de educação que será ensinado em sala de aula, é um campo importante em que nós devemos olhar, como eu disse, o que está por detrás. O Estado, as políticas educacionais passam a ser, então, um relevante canal de materializar, então, essas políticas, essas práticas, com o objetivo de ajustar as estruturas sociais, através da escola, para atender determinadas políticas e determinadas práticas. E a gente consegue visualizar isso muito claramente a partir da implementação da LDB na década de 90, no Brasil, onde as políticas educacionais passaram aí a cumprir especificamente na parte de formação de professor uma dupla determinação, uma dupla orientação nesses documentos, que era, de aumentar a produtividade do trabalho do professor cada vez mais e materializar um novo padrão de escolas, com foco na intensificação da formação desse professor, para que ele pudesse ser o instrumento central como formulador e disseminador de uma nova cultura, Então, como eu disse, essa maneira de pensar a educação no nosso país, principalmente a partir da década de 90, onde o papel do professor passa a ser central, ela aparece, muito. Só um minutinho, por gentileza. Ela aparece muito, como uma forma, assim, como eu disse, de formular e disseminar, uma hegemonia da sociedade capitalista, E ela está muito na agenda, se a gente verificar na documentação, muito na agenda dos organismos multinacionais, como Mundial e OCDE, que orientam essa política no nosso país, e está também como objetivo do governo brasileiro, no sentido de implementar essa nova pedagogia aí, alicerçada na educação para formar trabalhadores para continuar, disseminando essa prática, de
de sociedade capitalista, de educação enquanto mercadoria. Então, nessa direção, há necessidade de nós compreendermos epistemologicamente, né, o que está por detrás dessas políticas, né, para o campo de formação de professores. E também apontar algumas implicações para o trabalho do professor, né. Nesse caso aqui, né, nós partimos aí da ideia, né, de que os organismos multinacionais operam reconhecendo que a educação desempenha um importante papel nesse processo de manutenção, né, do capital. E a preocupação, né, em torno do campo da educação, né, visa muito também responsabilizar o docente em relação às fragilidades que hoje o país, por exemplo, né, encontra em relação aos índices educacionais. Então, esses organismos multinacionais, né, eles têm como objetivo aí, né, fazer com que a educação, né, ela confirme e continue desempenhando esse papel de produção de mão de obra qualificada para o capital, e isso vai ser feito através do trabalho do professor. Esse professor tem que estar formado para isso, e ainda, ele é o grande responsável pelos avanços ou não, pelos altos índices ou não de desenvolvimento educacional do país. Então, veja como a figura do professor, né, ela é impactada de duas maneiras, né? No sentido de que ele é formado para isso, ao passo que se ele não busca formação como essa que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui, de pensar sobre o que está de trás do currículo que forma o professor, ele vai continuar, né, ele vai continuar reproduzindo esse sistema, e ele também, ao passo que se ele não busca formação, ele não entende que ele vai ser sempre também o responsabilizado caso a política no chão da escola não funcione. Caso a política, através dos sistemas de medição, de avaliação, não indique que está havendo, né, uma elevação no gráfico aí de desempenho, de qualidade de educação, né? Então, o Estado, né, como eu disse, né, materializa tudo isso através das políticas educacionais, principalmente através da figura, né, do professor, né. Seguindo, né, essa formação de professores que a gente fala, né, se a gente for olhar historicamente, né, é um processo, né, que acompanha o professor desde sempre, né, desde que ele se forma até o final da sua vida profissional, né. O professor, ele assume esse lugar de destaque e ele tem que estar sempre estudando e se formando e se preparando para as novidades, né? E para atender essa nova concepção de sociedade que vai surgindo, né? E essa concepção, né, capitalista que a gente trabalha com ela nos dias de hoje, né? Ela encara a educação como mercadoria, né? Na qual seus protagonistas se submetem às diretivas dos organismos multinacionais, como eu disse, como qualidade total, que é o que eles buscam, né? E através, então, da formação do docente e do trabalho desse em sala de aula, né? Coloca o trabalho do professor voltado, então, para a execução dessas políticas, né? Mas sem se preocupar, por exemplo, com remuneração, ou como exploração do trabalho, né, ou com infraestruturas adequadas para que o professor trabalhe, né. Essa lógica, né, de educação como mercadoria, né, ela é regida por leis do mercado, né. Então, ela faz com que o professor, né, ele ofereça aquilo que ele tem de melhor, enquanto que a partida não é oferecido a ele condições, né, adequadas de trabalho, né. As organizações mundiais, né, colocam, né, que a formação de professores, ela é muito importante para a melhoria da qualidade de educação. E aí centralizam toda a responsabilidade no professor, como eu disse, desconsiderando outros fatores, como salário, plano de carreira, infraestrutura das escolas, né?
não levam em consideração a realidade concreta em que se encontra, por exemplo, a escola pública brasileira, né? Incluindo o trabalho dos docentes, a precarização, a exploração, não considera condições materiais do educando, sua organização familiar, ou mesmo a sua desorganização, né? Não interessa também as características culturais, né? É obrigação do professor apresentar resultados, né? Essa obrigação de resultados que é imposta ao professor, né, não leva em conta, na maioria das vezes, as questões estruturais e conjuntariais que envolvem a profissão. O que implica, por exemplo, turmas de 40 alunos, né, falta de políticas de valorização do magistério, planos de cargos e salários, planos de formação continuada, trabalha-se muito com contratos temporários, né, que não permite aí uma contribuição previdenciária que dê um aporte para o professor posteriormente, né, ou seja, precarização do trabalho, né. Há um interesse político, social e econômico, né, dos governos, incluindo o governo, né, brasileiro, né, tanto a nível federal, estadual como municipal, em promover, né, e gerir recursos, né, hoje investir em formação de professores em serviço, principalmente os que estão na sala de aula, né? E a mídia, durante muito tempo, né, foi responsável por alastrar esse slogan da qualidade advinda do trabalho nas escolas, do trabalho do professor, através de reformas educacionais, né? Então, aí sempre buscando, né, apoiar, né, esses organismos multinacionais e mesmo a mídia, criação de parâmetros de avaliação para os vários níveis e modalidades de ensino, inclusive para avaliar o trabalho do professor, né? E aí que surge muitas essas políticas de avaliação, né? Que são importantes, por um lado, para a gente verificar, né, e criar aí uma condição de avaliar como está o chão da escola e como nós podemos melhorar o trabalho, quais são os pontos que precisam de investimento, mas que, na maioria das vezes, né, ele vem mesmo para culpabilizar o professor que não está realizando um bom trabalho na sala de aula. Então, avaliar o desempenho do professor torna-se aí nessas políticas, né, primordial para, segundo eles, avaliando o professor, automaticamente nós teremos aí a melhora dos índices educacionais, como se fosse possível jogar o resto tudo fora, como eu disse, turmas com 50 alunos, né, professores sem cargos e salários, né, estrutura da escola, né, desorganização familiar, como se isso tudo não interferisse, né, nos resultados escolares das crianças, adolescentes e mesmo adultos, né. Há uma clara evidência, né, como eu disse, de responsabilização dos docentes perante os resultados educacionais. Por exemplo, o Banco Mundial, por exemplo, visualiza, né, que a política educacional, por exemplo, ela pode recrutar bons professores e melhorar o desempenho daqueles que estão em serviço por meio de uma proposta, né, que é via avaliação do docente desde o início da carreira. Então, se você avalia somente o professor e aí exclui aquele que não está atendendo, você estaria aí recrutando, né, melhores professores para os trabalhos, como eu disse antes, como se todo o resto não fizesse grande diferença, né? Então, a ideia seria aí reformular a trajetória da carreira docente, né, para atrair pessoas de alto nível, né, com boas práticas, seria uma das propostas, por exemplo, né, do Banco Mundial, né. O documento que fala a respeito disso, ele chama Professores Excelentes, como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e no Caribe, né. E lá tem um trecho, assim, muito interessante que fala que a qualidade da educação está no centro da agenda política e condicionada à qualidade de professor, propondo processos de recrutamento de jovens talentosos para a docência, com vistas a aumentar a eficácia do professor em serviço. Assim, somando esforços ao máximo para a melhoria dos trabalhos em sala de aula, todos os dias junto aos alunos.
E em 2006 também, a OCDE, né, ela publica, né, um documento, né, que fala a respeito, né, da educação, que o fator que contribui muito para o crescimento do país, com certeza, é o fator educacional, né, com produção de mão de obra. E aí ela vem analisar o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, dizendo que a questão prioritária das reformas em curso, que o elemento chave, né, seria a formação de professores para melhorar a qualidade da educação. Esse documento, né, da OCDE, né, ela refere-se, né, à realidade de países subdesenvolvidos como o Brasil, né, e retrata, né, a dificuldade de atrair professores qualificados. Então, a OCDE recomenda, então, que as políticas deveriam orientar-se de maneira a melhorar o status da docência, tornando a carreira e a profissão mais competitiva no mercado de trabalho. E aí a gente vê mais uma vez essa questão do ranqueamento, né? Do melhor professor, e quando ele fala assim, melhorar o status da docência, quer dizer, aquele professor que atingir certos níveis, né, após algum tipo de avaliação, ele será considerado o melhor, e aí estariam atraindo pessoas, né, com melhores resultados para dentro da escola, né? E o governo brasileiro, né, vem desenvolvendo políticas aí educacionais nesses moldes, né, de organismos multinacionais, né, e investindo, né, em seus documentos oficiais, principalmente na formação de professores, né. Então, o que a gente observa aí, né, por trás disso, né, uma teoria do capital humano, né? Como assim, né, essa teoria a teoria do capital humano? Seria uma teoria no sentido de que esse capital humano, né, o professor, né, no caso, né, as políticas de formação de professores, se ela bem feita, contribuiria bem e muito para o crescimento econômico, né? E aí uma via seria a educação, né? Que através da formação de professores nesse sentido, né? Como eu disse, né? De responsabilizar os docentes por esses resultados educacionais, no sentido, né? De fazer com que os professores, né? Trabalhem no sentido de formar essa mão de obra adequada ao mercado, internalizem essa necessidade de educação ligada ao mercado, né? Isso traria bons índices relacionados futuramente ao crescimento econômico dos países, né? Então, o professor estaria ligado, né, à formação de professores, ao aumento da qualidade nas escolas, né, que estaria ligado, por sua vez, aos crescimentos econômicos, ao crescimento econômico dos países, né? Então, a gente vê aí que as organizações mundiais, né, elas vinculam, como eu disse, a formação do professor à melhoria da qualidade da educação, né? Centralizando toda a responsabilidade nesse docente, sem, né, pensar em outras condições materiais, né, e mesmo da cultura dos educandos, que fazem muita diferença nesse processo de melhoria, né, da qualidade da educação, né? Enfim, o que a gente observa, né, após analisar os documentos, né, como eu disse, esse documento do Banco Mundial e da OCDE, né, tendo como referência também o campo de formação de professores, né, o que a gente observa, né, é que essa formação em serviço tornou-se o epicentro de reformas políticas, né, inclusive aqui no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, né. E a exemplo das políticas, né, no Brasil, né, a gente fala, né, o objetivo é, né, aumentar a produtividade do trabalho, cada vez mais racionalizado, e materializar um novo padrão de sociabilidade neoliberal nas escolas, né? A atenção recebida, então, né, pelo campo, né, de formação de professores, né, que faz interface, né, também com o campo de trabalho na sociedade capitalista, é uma forma de materializar políticas e práticas, né, neoliberais por parte desses organismos mundiais, né?
estudos, né, de documentos da OCDE sinalizam, né, que a educação é o fator que contribui para o crescimento econômico do país com produção de mão de obra. Alguns documentos, né, recomendam, entre outros, né, melhorar o status da docência, tornar a profissão mais competitiva, né, atrair melhores e mais professores mais eficazes, né. E aí a gente observa, né, que essa lógica que dá sustentação a essas teses, né, a esses documentos analisados, né, elas articulam, né, com interesses e valores, como eu disse, fundamentados na concepção de uma educação enquanto, né, mercadoria, né. Tanto, né, o Banco Mundial como o OCDE, né, centralizam responsabilidade de todo o processo nas costas do professor, né, sem considerar outras condições importantes, né. Professores são responsabilizados, né, pelos processos educativos e por todas as demandas que devem levar a essa formação de mão de obra adequada para o crescimento econômico do país. Por fim, né, é, é importante ressaltar que o maior obstáculo, né, a isso tudo, como eu disse, são processos de formação como esse que nós estamos fazendo aqui, buscando aliar a epistemologia e a formação de professores, né? Lembrando da primeira aula, né, em que epistemologia seria verificar a teoria do conhecimento, verificar o que está por detrás da teoria, né? E aí a gente vê, estudando, que esse é, no meu ponto de vista, o maior obstáculo que poderia emperrar políticas de formação de professores como essa. Porque uma vez que o docente tem a oportunidade de pensar a respeito disso, pensar a respeito do currículo e tentar fazer diferente, sair dessa lógica da educação como mercadoria, né? Ele vai conseguir, né, redirecionar essa rota. Ao passo, né, que se a gente não busca formação, né, não busca pensar, como eu disse, o que está por detrás, né, nós vamos continuar reproduzindo esses modelos, né, educacionais que focam único e exclusivamente na produção de mão de obra, de pessoal adequado para continuar com esse crescimento econômico de exclusão de muitos e enriquecimento dos outros, né? Eu espero que eu tenha contribuído um pouco para vocês em relação a pensar essa lógica, né, do currículo, do que está por detrás do que o professor ensina na sala de aula, o que está por detrás do processo de formação do professor, em que juntos, né, formam, né, o processo de ensino-aprendizagem, e que sirva de pontapé para que vocês busquem aí novos estudos e ampliar, né, o campo de visão dentro dessa área. Eu deixo aí no ambiente virtual de aprendizagem a nossa última tarefa e também um trabalho final. Fico à disposição para aquilo que os senhores precisarem e, como sempre, né, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau.